Meu nome é Marcos, tenho 42 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 15 anos. Na época eu era policial, mesma época em que aconteceu algo terrível que eu vou compartilhar agora. Isso aconteceu assim que eu comecei a exercer minha profissão. Pode parecer loucura, mas um policial também já foi inexperiente um dia. Um policial também já sentiu medo em seu primeiro ano. Um policial também já sentiu insegurança. Somos treinados para que nenhum desses acontecimentos nos afetem enquanto estamos em operação, pois na maioria das vezes a situação envolve outras vidas. Só que nem sempre isso é fácil de controlar. E às vezes erramos. E infelizmente é assim. Somos humanos. 2 semanas após minha entrada na polícia do Rio de Janeiro, houve uma série de assassinatos. O homem da favela da Rocinha entrava na casa das vítimas, as prendia, roubava o que queria e depois de insinuar que soltaria as vítimas sem nenhum ferimento, cortava os pulsos delas para que morressem lentamente. O medo tomou conta dos moradores da Rocinha e de toda a cidade. A investigação já estava avançada. Logo uma emboscada seria armada na casa desse homem e o prenderíamos. 2 dias antes da ação, ele fez mais uma vítima. Recebemos um telefonema anônimo dizendo que um homem havia feito uma mulher refém. Logo eu fui chamado para ir até o local. O medo tomou conta de mim. Meu primeiro caso seria com um dos assassinos mais perigosos do Rio de Janeiro. Chegando na casa, eu encontrei uma mulher amarrada e com os pulsos cortados. Então eu chamei a ambulância, mas ela já havia perdido muito sangue. Mesmo assim, ela pegou minha mão e com maior esforço sussurrou no meu ouvido: "Ele está vindo. Cuidado, ele está vindo." E ela faleceu. Depois disso, eu ouvi a porta do armário se abrir lentamente. Eu gritei para que ele saísse devagar e com as mãos na cabeça, senão eu iria atirar. Então a porta abriu com tudo e sem pensar 2 vezes eu atirei. Não era o homem. Era uma criança. O filho da mulher que havia acabado de morrer na minha frente. Eu me precipitei. Não deveria ter atirado, mas estava nervoso. Não sei o que aconteceu comigo. E acredite, eu lembro desse momento todas as vezes que vou me deitar. Mas aconteceu. Não tem mais o que fazer. Eu entrei em desespero. Aquele assassinato acabaria com a minha carreira que mal havia começado. Eu então peguei o menino, levei para minha casa e o enterrei no quintal. O caso se encerrou como mais uma vítima do homem da Rocinha e uma criança desaparecida. O pesadelo então parecia ter acabado, mas não, só estava começando. 1 mês após a morte daquele menino, eu estava dormindo quando acordei com uma voz vinda do quintal. Eu me arrepiei inteiro. Levantei, fui até a janela, afastei as cortinas e olhei para fora. Havia uma criança no quintal chamando por sua mãe, mas estava muito escuro e não conseguia ver muito bem. Provavelmente era uma criança que havia se perdido. Peguei minha lanterna e apontei para o rosto dela. Era o menino. Quando a luz batia em seus olhos, eles brilhavam como os olhos de um cachorro. Foi uma imagem horrível. E para minha surpresa, era o menino que eu havia matado e enterrado semanas atrás. Ele começou a me olhar. Mamãe era a única coisa que ele dizia.
Então começou a caminhar para a porta da cozinha. Eu corri até o criado mudo e peguei a arma que estava na gaveta. De repente vi a maçaneta da porta girar e ela começou a se abrir bem lentamente. O menino entrou no quarto e eu comecei a atirar, mas ele continuava caminhando como se nada tivesse acontecido. Então percebi que se tratava de algo sobrenatural. Nessa hora eu me ajoelhei diante dele e pedi perdão pelo que eu havia feito. Não foi minha intenção. Ele apontou o dedo para a janela. Eu fui até lá e olhei para fora. O corpo dele havia sido desenterrado e estava na grama. Eu havia entendido o recado. Me entregar seria a solução para que aquela criança descansasse em paz. Então eu disse a ele que faria o que fosse preciso para que sua alma se desligasse desse mundo. Depois disso, ele desapareceu. No dia seguinte, eu levei o corpo do menino até a delegacia e me entreguei. Sempre soube que eu estava errado, mas nunca imaginei que, mesmo depois daquela criança ter morrido, eu ainda a estava machucando. Fui informado que seria afastado da polícia por 3 anos e logo após esse período retornaria. Só que isso não foi necessário. Eu mesmo renunciei e deixei a polícia. Esse incidente me traumatizou muito. Aquele nunca foi o meu lugar. Já se passaram 15 anos, e depois daquela noite o menino nunca mais apareceu. Ele apenas veio abrir meus olhos para o maior erro que cometi na minha vida. Mas uma coisa eu sei que vai me acompanhar enquanto eu estiver vivo. E essa coisa é a voz daquele menino chamando por sua mãe.